E aí, gente, estou conectando aqui o nosso convidado. Muito bem, já estamos aqui com o convidado da noite. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Tudo bom, Tá me ouvindo Rafael? bem? Alto e claro. Que bom. Estava Ótimo. conectando aqui. Bom, vamos começando porque Instagram tem aquela história, né? Depois de uma hora de... Quer dizer, quando dá uma hora de live, o Instagram derruba a gente e não pergunta nada, né? Pois é. O pessoal está entrando aqui, já estou vendo que tem várias pessoas entrando, algumas pessoas mandando mensagem, alguns ex-alunos e alunos, legal. Gente, boa noite a todos. A ideia aqui dessa live hoje é dar continuidade a um trabalho que nós já começamos há algum tempo sobre o programa de empreendedorismo que é parte da Faculdade São Judas Tadeu. Esse programa de empreendedorismo, inclusive, existem muitos detalhes sobre esse programa na página da faculdade no Facebook. Quem tiver mais interesse, pode ir lá, procura na página da Faculdade São Judas Tadeu, Faculdade SJT Programas, e tem lá sobre o programa de empreendedorismo. Tem muitas informações legais lá. E essa é a quarta live temática que a gente está fazendo sobre empreendedorismo, porque nós já tivemos, nos últimos meses, uma live sobre a mulher empreendedora com a Aline Magalhães, que é empreendedora do ramo de saúde e beleza. Depois nós tivemos uma live sobre franquias, sobre a ótica do franqueador, com o Luiz Felipe Costa, que é o proprietário e o franqueador da marca Billy the Grill. Depois nós tivemos uma outra sobre franquia, com o Otacílio Oliveira, e ele falando já sobre a franquia como oportunidade de negócio, a ótica do franqueado. E muito legal, cada uma dessas lives trouxe um ponto de vista diferente sobre essa questão do empreendedorismo, cada um abordando aspectos diferentes. E depois da gente falar sobre a mulher empreendedora e o franqueador, hoje é a vez da gente falar sobre o jovem empreendedor, né? E aqui, né, na parte de baixo da tela, vocês estão vendo uma cara jovem, mas que de jovem é só a cara mesmo, porque tem muita história para contar, muita experiência bacana. Eu vou apresentar, mas depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quem está aqui com a gente essa noite é o Rafael Batista. Rafael Batista é um empreendedor já, apesar de jovem, que é o tema da live, né? Ele é um empreendedor já muito experiente, já tem mais de 10 anos de estrada nessa carreira de empreendedor. Ele é graduado em engenharia pela UFRJ, mas depois fez um MBA para buscar justamente essa especialização em gestão na Fundação Getúlio Vargas, e ele hoje é um empresário da empresa Ineutec, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, que tem dezenas, eu não sei exatamente quantos colaboradores, ele vai ser um pouco mais detalhado sobre isso. E a ideia hoje aqui é falar sobre o jovem empreendedor. Quais foram as dificuldades, quais foram os aspectos legais, as histórias, os erros cometidos, né? Tudo isso é a ideia que a gente vai abordar aqui hoje nesse bate-papo, para agregar a quem está nos assistindo, principalmente aqueles jovens que querem ser empreendedores, que podem, com base nas experiências do Rafael Batista, se inspirarem e ver que as dificuldades existem, mas você consegue suplantar, né? Então, a gente tenta trazer nesse programa de empreendedorismo essas lives com empreendedores experientes, com empreendedores que empreenderam de diversas maneiras diferentes, né, para inspirar o empreendedor que está aí latente dentro de tanta gente que está nos assistindo. Vou passar a palavra agora para o Rafael, vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre ele, o início da carreira dele, como é que foi essa entrada dele no empreendedorismo. Rafael, por favor, a bola está contigo. Beleza, Fernando, obrigado, boa noite, primeiramente a você, a todos que estão assistindo. É a minha primeira live, então se eu estiver fugindo um pouquinho do tema, falando demais, eu tenho amigos que falam que eu falo até com árvore. Então, assim, tem alguém querendo me ouvir, eu estou falando, estou contando minhas histórias, então
se eu fugir um pouquinho do tema, você me coloca na linha novamente. Deixa comigo. Bom, você já me apresentou aí, já falou bastante do meu perfil, né? Então, meu nome é Rafael Batista, tenho 33 anos, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela UFRJ, apaixonado pela elétrica, não me via fazendo outra engenharia, então acho que isso já me ajudou muito desde o início, que é encontrar algo que você goste, né? Que você estudar o que você gosta, isso ajuda muito. Empreender não era meu plano lá no início, por mais que desde de adolescente, assim, entrando na faculdade, saindo da escola para a faculdade, a gente já procurava dar aula particular, se virar um pouquinho, ganhar um dinheirinho, então isso não deixa de também ser empreendedorismo, mas eu não tinha, assim, no meio da faculdade, a ideia de que teria uma empresa de engenharia elétrica. Falando do meu curso também do MBA, então assim que eu saí da faculdade, e eu vou contar com detalhe como eu abri a empresa, mas logo que eu comecei a vida empresarial, que foi em 2010, 2011, 2010 eu abri a empresa, final de 2010, início de 2011 começou de fato a emitir alguma nota fiscal, começar a ter trabalho. E em 2013 eu fiz o MBA em gestão empresarial porque eu senti muita falta desse tipo de formação na minha faculdade, né? Muito técnica, muito especializada em engenharia mesmo, elétrica, né? Então não tinha matéria de contabilidade, parte de gestão financeira, e isso eu procurei no MBA e encontrei. Então, somado conhecimento técnico mais MBA, aí que a empresa começa a tomar um rumo de crescimento, e depois alguns outros pontos importantes que aconteceram ao longo desses 10 anos que mudaram bastante o destino da Eneltec, né, no cenário aí de manutenção e instalação elétrica no Rio e em São Paulo, né? A empresa tem filial em São Paulo. Então, quando eu me formei, eu trabalhei também como funcionário. Eu tive logo que eu estava acabando a faculdade, eu estagiei ao longo da minha faculdade, pelo menos desde o 7º período, eu estagiei bastante, sempre estagiei 6 meses numa empresa, 1 ano em outra, sempre para conhecer as áreas da elétrica, que é muito abrangente, né? E num desses estágios pintou a oportunidade de ser efetivado, e me atraiu muito esse primeiro trabalho, porque ele permitia eu fazer o mestrado. Ele me liberava isso ainda é saindo da faculdade, né? Longe de empreender e fazer MBA. E eu queria fazer mestrado. Inclusive, eu já confessei isso para você, né, em outras conversas que a gente teve, que pretendo ser professor um dia. Acho que passar conhecimento é muito importante. E lecionar aí como você é um grande sonho. Você, como colega, então, vai agregar muito. Se Deus quiser, eu consigo. E aí eu trabalhei nessa empresa que me permitia fazer o mestrado. Essa empresa foi o divisor de águas, porque eu aprendi muito de uma disciplina da área de elétrica, que é subestações, parte de elétrica que a gente chama de mais pesada, né? A elétrica tem várias atividades a ser desenvolvidas, e a parte de subestação e média tensão tem um mercado muito grande, né, para você atuar. E eu aprendi bastante, e com projetos grandes, com Light, GE, então interagindo com muita gente, fazendo bastante network e aprendendo bastante da parte de projetos. E aí que me vem um estalo, que abrindo um pouquinho da minha vida pessoal, né? Nessa época, o meu pai, eu não tenho como não falar da minha vida empreendedora se não falar do meu pai, né? Ele não está assistindo, porque para ele é muito tecnologia, entrar no Instagram e pressionar lá na bolinha, ao vivo, etc. Isso aí. Ele me mandou mensagem um pouco antes, eu falei, vai ter um link, eu te dou e você assiste depois. Mas falar da minha vida empreendedora, tem que falar dele, porque sempre me incentivou muito, e por mais que não tenha tido a oportunidade de estudar e ter bastante... não teve formação escolar extensa, né? Ele não conseguiu ter o ensino superior completo, etc., mas uma formação de vida, sempre foi muito estudioso e sempre foi um mentor para mim. Você sabe então, que o Luiz Felipe, do Billy the Grill, tem uma história muito parecida. Ele falou que a entrada dele na vida empreendedora
foi apoiada, assim, em todos os aspectos pelo pai dele. Ele contou uma história muito parecida com a tua. Eu assisti essa live depois, não assisti ao vivo, mas foi bem legal também. Seria um prazer conhecê-lo pessoalmente um dia. Ele tem bastante conhecimento e da área de franquias, né? Então, isso é um mundo que eu desconheço e por seria enquanto interessante aprender. Quem sabe um dia, né? Então, não falar dele, preciso falar dele porque ele foi o maior incentivador. E nessa época, quando eu estava trabalhando e seguiria uma carreira executiva, eu percebi que ele precisava de ajuda. Olha, o Luiz Felipe tá nos assistindo e ele acabou de falar. É só agendar, viu? Então... ótimo. Então seria ótimo. Ele é uma pessoa da melhor qualidade, assim, muita gente boa. Pela live muito eu percebi isso. Depois eu faço a ponte aí. É da Zona Norte, né, como ele falou, né? Eu também sou da Ilha do Governador, né? Então somos crias da Zona Norte, né? Tudo cria da Zona Norte. É isso aí. Então eu preciso falar dele porque em 2010, 2011, o meu pai teve uma vida de carteira assinada por muitos e muitos anos, e ele é de 54, então em 2001 ele tinha lá seus quase 50 anos, né? E ele saiu da empresa, a empresa parou de ter atividade no Brasil e terceirizou ele. Então ele foi obrigado a abrir um CNPJ para continuar representando essa empresa que ele trabalhou por muitos anos aqui no Rio de Janeiro. E ele abriu um CNPJ e assim que nasceu a Ineutec. Ele criou esse nome, Ineutec, e a empresa já existia em 2001. E ele fundou, é uma mistura de hidráulica com mecânica, com elétrica, ele fez um mix de letras lá, uma sopa de letrinha e criou esse nome. Então ele fundou a empresa, mas e aí que vem começar a passar um pouquinho do meu conhecimento, que não é muito, mas eu vou tentar passar, que eu acho que é o grande diferencial, né? É negócio e empresa. Então, assim, o meu pai fundou um negócio que deu certo, mas não passou de um negócio. Mas ele tem muito mérito por isso, porque de onde ele veio chegou muito longe. Então ele sempre teve o sonho de ter um filho engenheiro e graças a Deus ele conseguiu. E eu só tenho a agradecer a ele pelas oportunidades que ele me deu. Mas ele fundou um negócio que deu certo e ele era muito operacional no negócio. E é um negócio pesado de manutenção de máquinas, muito no campo, consertando as máquinas. Para trazer um exemplo mais claro, porque as pessoas não são da engenharia, né? É como se meu pai fosse especialista em reparo de máquina de lavar, que a gente tem na nossa casa. E ele recebia o telefonema, ele agendava, ele ia, ele atendia. Ele chegou a ter 2 funcionários que eram ajudantes, mas ele tinha que estar no local para consertar a máquina junto com os ajudantes. Os ajudantes era porque as máquinas são muito pesadas. Então ele tinha que estar ali diariamente e muito desgastante. E eu ficava olhando aquilo e eu pensava, ele não vai aguentar por muitos anos essa pegada. Ele foi a minha maior inspiração, tanto de me incentivar quanto de eu me preocupar. Como é que você transformou isso em negócio? Você usou um termo interessante agora. Você foi o cara que transformou essa ideia, vamos dizer, esse trabalho pesado em um empreendimento, né? Isso, ele atua nessa área de máquinas e eu não entendo nada de máquinas, mas eu pensava, isso me dá abertura de portas em indústrias, e que é onde ele atuava. E eu queria usar meu conhecimento de elétrica nas indústrias, foi isso. Então eu falei assim, vamos transformar a empresa que hoje é de manutenção de máquinas em uma empresa de elétrica. E usando algumas portas que ele já tinha aberto e chegava a trabalhar em grandes indústrias. Mas como eu disse, ele como um operacional, né? Então ele comprou a briga e ele foi o maior incentivador. E a gente transformou, não no primeiro ano, né? Foi muito difícil, foram decisões, até o Luiz Felipe comenta, né, que o pai dele emprestou dinheiro, a família, etc. e tal. Foi uma história difícil e bacana de ouvir, mas a minha foi um pouco parecida. Porque para abrir uma franquia, né, pelo que eu entendo, e aí que vem um diferencial. Eu hoje falar um pouco de empresa de serviço é legal porque é uma outra pegada, né? Você, para abrir uma loja, uma franquia, você tem que ter um capital inicial alto, né, para você investir. E para você abrir uma empresa de serviço, nem sempre. Você precisa pagar as taxas de abrir um CNPJ,
ter uma maleta de ferramentas se você for alguma coisa mais operacional, ou ter um computador se você for dar uma consultoria, um projeto, etc. Então, investimento é mais baixo. Você vai usar o CNPJ na sua casa, num primeiro momento, se você quiser fazer isso. E aí, você encontra dificuldades quando faz isso, porque assim que eu abri a empresa, qual foi o meu primeiro obstáculo? Para quem que eu vou vender o meu serviço? Porque, mesma coisa, se você abre uma loja num shopping, naturalmente vai ter gente passando por ali que pode entrar se interessar no seu produto, na sua comida, dependendo do que você vende. Para serviço, assim, e aí, como é que eu chego nos clientes? Acho que esse foi o meu primeiro desafio, né? Eu tinha o conhecimento técnico para prestar alguns serviços, eu comecei com projetos, fui devagar. Acho que também é um diferencial meu, eu nunca dou um passo maior que a perna. Se hoje eu posso pegar se hoje eu faturo X, eu projeto ano que vem faturar um pouco mais do que X, nunca 10X, porque isso não é meu perfil. Não julgo quem faz, mas não é meu perfil. E eu comecei fazendo projetos e os projetos foram me chamando para executar esses projetos e assim eu fui construindo devagar. Mas a minha maior dificuldade foi encontrar cliente, né? Primeira dificuldade pela carinha dos 23, 24 anos que eu tinha na época de fazer reunião. Carinha e de aí bebê. Entra meu pai aí entra meu pai novamente, né? Eu falava, ó, bota um terno aí, bota uma roupa aí legal e vamos para a reunião. Ele, mas a gente vai vender elétrica, eu não entendo nada de elétrica, de subestação e tal. Eu falei assim, vamos embora que eu preciso só que você entre lá e fale que é o dono da empresa e que eu sou seu engenheiro. E aí você se apresenta, troca uma ideia e deixa o resto comigo. E meu pai é muito calado, fala na hora certa, né? Aquele cara muito tranquilo. E eu já sou falador, né? Toda a vida. E aí dava certo, porque ele entrava, falava, e aí às vezes encontrava alguém da idade dele, aí puxava aqueles assuntos lá, na minha época era bom, né? Poxa, não tinha isso na minha época, aqueles assuntos. E aí eu sentia, pô, ele tá agradando. E aí quando falava do negócio, aí eu entrava, ele me deixava falar, e aí seguia. Ou seja, toda a questão técnica comercial era contigo, você que tocava, e o teu pai ia, assim, sem nenhum demérito, ia fazer figuração. Não, né? Não é isso? Ele ia lá, né? Ele ia lá para fazer uma presença. Nas reuniões era. Depois da reunião, ele, como eu disse, pela inteligência dele, né, inteligência emocional dele também, ele é um guru, um conselheiro meu, né? Hoje, para falar bonito assim, a empresa não está no nível de ter um conselho, mas se um dia a gente formar um conselho na empresa, ele vai ser o presidente do conselho, porque quando eu saía, ele me ajudava a interpretar a necessidade do cliente, ele falava, acho que é mais por aquele lado, por outro, então ele me ajudou muito, muito mesmo. E assim a gente foi criando a Neotec, aos pouquinhos. Essa dificuldade com o cliente eu consegui sanar com a presença dele, então entrar no cliente já foi mais tranquilo, mas tem a pré-reunião, né? Como é que eu chegava nesse cliente? E aí vou um pouco mais atrás pela uma sacada do nome do meu pai é Divino, né? Divino Batista. Então o seu Divino, ele sempre falou que a gente teve uma infância complicada, de poucos recursos, nunca me faltou nada, mas era bem apertado. Ele falava que a única coisa que muda a situação do homem é estudar, né? Estudar e se qualificar. Então ele nunca economizou em escolas, eu pude estudar nas melhores escolas que ele poderia pagar. Não foram as melhores escolas do Rio de Janeiro, mas escolas que ele poderia pagar, e sempre com alguma provinha de bolsa antes para poder ter um desconto. Eu levava muito a sério essas provas e consegui algum desconto para ajudar, e assim a gente seguia. Mas ele sempre falou que o estudo mudaria, né? A gente seria uma geração mais com mais recursos que a dele, e assim meu filho, e assim sucessivamente. Então os meus primeiros clientes foram amigos, e é assim que se começa um negócio de serviço. É com pessoas que conhecem você, com amigos que já trabalhavam em algumas empresas, com amigos que eram até donos de empresa, e tive num momento um grande amigo meu que talvez esteja assistindo a live, eu convidei, mas não sei, mas que me ajudou muito. Ele tinha uma empresa de um porte bacana e acreditou em mim e me deu a oportunidade de começar essa parte de manutenção elétrica. Então, o mix os primeiros clientes são amigos, e quando eu tinha reunião
para falar, às vezes, com o diretor de uma empresa que o amigo trabalhava, eu tinha a presença do meu pai que quebrava o gelo, quebrava o preconceito, às vezes, de ser muito novo, de não saber lidar com aquela responsabilidade. Porém, eu também não abraçava o mundo. Eu focava em projetos e trabalhos que eu poderia fazer, porque eu sempre tive muito medo de ficar mal falado, de manchar. Porque eu acabei assumindo uma responsabilidade de pegar um nome de uma empresa que ele fundou com muita dificuldade. E meu maior medo era manchar a imagem. E esse meu receio me fazia pegar projetos que eu poderia atender, né? Então, a primeira quebra de barreira foi essa. Foi usar a presença dele para a parte comercial e usar o network dos amigos da infância, da adolescência, da juventude para abrir portas. E assim a gente foi galgando e aí, nesses primeiros 2 anos, é quando eu vejo a necessidade de fazer MBA, porque a empresa começa a tomar um porte de eu entender melhor a parte contábil, né, a parte financeira, e assim eu não me preocupar só com engenharia elétrica, mas também me preocupar com a gestão da empresa. E a gente começou a ir num caminho bacana de 2013, 2014, quando a empresa começa a crescer. E em 2015 eu tomo o primeiro baque assim, do empresário, né? Não foi uma crise do país, foi erro meu mesmo. E eu tomo o primeiro baque e a recuperação foi usando uma outra pessoa também que entrou para ajudar muito. Eu não sei se eu pulei algumas etapas, mas na hora de transformar o negócio em empresa, a gente também passou por muitas dificuldades, né? Como que a gente vai... Qual foi o meu primeiro investimento? Era juntar um dinheiro daquela época de dar aula particular, era pegar um dinheiro com a pouca economia que meu pai tinha para comprar umas ferramentas. Meu pai com certeza deu o que tinha, não tinha, apostando na ideia. A gente até... hoje a sede da empresa na Ilha do Governador é onde eu fui nascido e criado, né? É um imóvel bacana, com bastante espaço. Então ele cedeu também esse espaço para que a gente se utilizasse da empresa, porque ela foi precisando de espaço para guardar materiais, etc. Então, assim, ele foi o meu grande parceiro, até hoje, né? Ele está na empresa todos os dias, 7 horas da manhã, ele está lá e ele acompanha o início do dia, e aí quando dá umas 10 horas ele vai embora, ainda mais agora com a pandemia, ele não se expõe muito, mas antes mesmo da pandemia ele já estava com mais pé no freio. Mas é aquela visão talvez um pouco mais romântica do negócio, né? Como assim, o negócio que ele iniciou, né? Você profissionalizou, você expandiu, você transformou aquilo num empreendimento realmente de outra proporção, mas ele ainda tem aquela questão afetiva, né, com o negócio, né? Ele faz sentido, sim. Eu tenho um pouco também, mas ele é muito afetivo, muito carinho pelo negócio. Mas você estava falando que você tomou um tombo, o que foi exatamente que aconteceu? E aí não, 2014, se puder falar, hein? Se puder, se não puder, não. Tem que falar, porque aí entra em cena uma outra pessoa que foi o trampolim assim para a empresa tomar um outro rumo. Que quando, em 2014, 2015, a empresa estava naquela época de já estar faturando, tem cliente, fazendo bons trabalhos, e a gente não se preocupa com fluxo de caixa, parte financeira, não consegue encaixar o dia que vai receber do cliente com o que vai pagar o fornecedor. E eu não tinha sócio, né? Eu comecei a empresa sem sócio. Uma outra coisa também que eu falo muito numa empresa de serviço, se eu puder dar essa dica, se puder não começar com um sócio, assim, meu colega da faculdade. Sociedade é casamento. Você tem que conhecer muito bem a pessoa que você vai se associar. Eu tive a sorte de poder contar com meu pai de início e depois com uma outra pessoa que entra em 2015, 2016 na empresa, mas naquele momento eu não tinha sócio. E aí, como a empresa no início não tinha e começou a dar certo, eu comecei a ver a necessidade de ter um sócio. Mas naquele primeiro momento eu costumo dizer que sócio é aquela pessoa que você só tem se você não puder pagar. Se você pode pagar o salário de um bom profissional, você paga. Chamar para sócio, você espera um pouco. Óbvio que a empresa vai crescendo e vai tendo necessidades, mas naquele primeiro momento talvez não desse certo, porque você ralar e no final
dividir com um sócio que às vezes você não te acompanha nas ideias e tal, pode fazer com que, para evitar uma briga, se ele é seu amigo, né, a empresa se desfaz e aí acaba. Então eu tenho essa teoria que o sócio para uma primeira empresa de serviço que você vai criar, que é para dar dicas aí de jovem empreendedor, né, tenta começar sozinho, tenta associar com pessoas que você confie muito, que geralmente é pai e mãe, que dão a vida pelo negócio, pelo filho, pelo negócio do filho, não tenha dúvida. E então eu não tinha sócio. E aí eu comecei a ver a necessidade de, assim, entra dinheiro, mas gasta tanto. Como é que funciona isso, né? Tipo, dinheiro no tempo é difícil, né? Administrar. Tipo, Assim, entra cadê, serviço, né? mas Cadê o negócio aqui, né? cadê o É. dinheirinho aí para sair no final de semana, né? Cadê? Não tá sobrando. E aí comecei a sofrer com isso, né? E você vai receber o dinheiro naquele mês, mas você passa o mês todo no vermelho, aí paga juros do banco por causa disso, e aquele orçamento que você fez não contemplava, né, os juros, etc. E aí comecei a sentir o baque disso. Não tinha na minha cabeça separar o que é meu, o que é da empresa. Então, assim, se a empresa foi bem aquele mês, opa, o salário é um pouco melhor. Se a empresa foi mal, opa, aperta os cintos, não tenho dinheiro. E isso é ruim, né? O MBA foi me dando essa visão, porque eu acabei o MBA, né? Dura 2 anos, eu fui aprendendo. Mas eu fui vendo a necessidade de ter alguém. E aí eu comecei a papear a minha companheira de vida de muitos anos, são 15 anos com ela já, que é a Carol, deve estar assistindo, e ela é economista, né? Então já era a formação que eu precisava, trabalhando muito em empresas, ela chegou a ser coordenadora, gerente financeira de grandes empresas, multinacionais, tem uma experiência, MBA em gestão financeira, em finanças, né? Então, assim, super preparado, e eu comecei a papear, vem trabalhar na Neotech, vem trabalhar a gente junto, tô precisando de alguém assim e tal, até que convenci, e aí em 2015 ela foi trabalhar. Ou E seja, aí você teve que acertou a casa. conquistá-la 2 vezes, é isso? Foi, né? Né? 2 vezes. E foi no ano do casamento, aquele ano que a mulher tá estressada e tal, ela foi muito Mas foi parceira interessante você ter de comentado entrar. isso, né? Você completou a tua formação técnica, apesar de você ter feito o MBA na Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição consagrada, mas a Carolina, ela teve uma formação de gestão, né? Gestão Isso, empresarial que agregou, isso é uma dica importante, porque essas dicas que a gente passa, né, tanto dos erros quanto dos acertos, são importantes para as pessoas que estão assistindo. Então isso aí E me diz uma coisa, já que a gente está tocando nesse ponto, você hoje, já tendo acertado muito, errado um pouco, como é que você vê a questão... ao contrário, errado É, mais do que acertado, não não, tenha não, dúvida. tá bom. Vamos meio a meio, pronto. Falando nem lá nem cá. A importância, porque eu marreto isso muito com os meus alunos, né? A importância do planejamento e a importância do controle. Fala um Isso. pouquinho sobre isso. Como é que você hoje, já com a experiência que você tem, você vê essa questão do planejamento e do controle? Então, quando a empresa toma um porte maior, você acaba não trabalhando mais tanto com engenharia elétrica, né? Você começa a focar só nisso, porque passa a ser a parte mais importante da empresa. Porque quando uma empresa de serviço, geralmente, eu tô no cliente, eu tô na rua, eu tô correndo para lá e para cá, eu dirijo muito porque eu tenho que ir no cliente, volto, e cliente no Rio de Janeiro, o trânsito é pesado. Então você passa o dia inteiro na rua para visitar o cliente, para ver se está se fazendo um bom serviço, e eu não tinha ninguém de olho 100% do tempo nos números, no fluxo de caixa, etc. Então, isso foi essencial. E aí você vai... E quando ela entrou, demorou um pouco também. Eu falei assim, vai ser importante, mas não é tão importante não. Acho que essa é a resposta que eu preciso dar. É mais importante do que a parte técnica. E eu falo isso. Eu até brinco, falo assim, ó, vocês acham que a Neotech... se o Rafael morrer, não quiser mais a empresa e tal, a empresa fecha? Não, fecha não, ela continua. O problema é mais a gestão financeira, porque essa sim, se parar de girar, a empresa quebra e quebra em pouco tempo, né? Assim, pouco tempo que eu digo, não gira por muito tempo, porque se você não encaixar o que você recebe com o que você vai pagar, é muito complicado. E aí vem também
a parte de gestão financeira te mostra que você começa a ter que contratar pessoas boas, porque você no início da carreira você fala, eu vou contratar esse profissional, ele é bom, claro, mas eu não preciso de gente tão boa do meu lado. Eu dou conta aqui da parte de engenharia, eu preciso do pessoal no campo, no operacional. E não vai rolar. Você tem que ter gente boa também na parte de gestão ali com você, na parte de engenharia, na parte do administrativo. Você começa a ver a empresa com vários setores que você não via. Você vê só assim, eu tenho empresa de engenharia elétrica, eu sou engenheiro, vou trabalhar e vou ter o pessoal no campo para executar. Se eu tiver que ir lá executar coisa, eu vou executar. Mas o escritório, eu preciso só de alguém atendendo o telefone. Você começa uma empresa pensando isso. E depois você vai vendo que não, que você precisa ter setores e pessoas boas. É capital humano, né? Que também a gente precisa falar disso. É muito importante para uma empresa. Ainda mais numa empresa de serviço, né? Empresas de serviço são pessoas trabalhando para pessoas. Então, é gente com gente o tempo todo. Não tem máquina ali que produz uma peça para ser vendida e tal. Então é gente com gente. Então você tem que ter gente boa dentro do seu time para atender bem as pessoas fora que são seus clientes. E aí você começa, mas esse salário, dá para pagar? É impressionante quando você muda de patamar. Se aquela pessoa pagava X, eu vou trazer uma pessoa de 2X, o patamar é outro. E aí você começa a ter retorno disso. Essa questão que você está falando aí da gestão de pessoas, eu acho que é crítica em qualquer negócio, qualquer atividade, mas como você mesmo já falou, no negócio de serviços é ainda mais crítica, né? Qual é a tua maior dificuldade? Captação ou é retenção desses recursos? Ou seja, é trazer gente boa para a empresa ou manter lá dentro? O que pega mais? No início, os dois. Porque no início aí volta o tema do jovem empreendedor, né? Como é que eu vou entrevistar uma pessoa de 40 e poucos, 50 anos de idade? Assim, a linguagem, o que eu vou falar, a segurança que eu vou passar. Uma pessoa que não quer entrar para depois sair, ela quer ter uma certa estabilidade ali. E isso já começa, quando eu sentia, quando iam entrevistar comigo, quem era mais velho já dava um passinho para trás. E aí eu tentava usar aquela ideia, eu sou só um funcionário aqui, o diretor da empresa não está aqui hoje, o dono da empresa não está aqui hoje, mas eu já era o gestor, né? O diretor, não no papel, eu não levava esse negócio de diretor, eu usava bota, capacete, trabalhava muito no campo, tirava para entrevistar e estava no campo com eles. Então eu conseguia enganar nesse sentido, eu falava que era do campo mesmo, eles acreditavam e não sabiam que o seu era sócio também, não entrava nesse mérito. Mas esse era o primeiro impacto. E muitas vezes eu botava para ser entrevistado pelo meu pai. Eu falava, gostei desse cara, conversa com ele aí e vê o que você acha. E me ajudava muito. Tinha vezes que ele falava assim, minha experiência de vida aí não gostei não. Qual é a função dele? Eu falei, ele vai ser para operacional no campo. Aí ele, apertei a mão do cara, não senti calo não. Não sei se vai dar certo não. Essas dicas... Eu achei a mão dele muito macia para puxar cabo, a parte operacional. Cara, era batata, ele acertava. Tipo, nessas coisas de experiência de vida. Às vezes eu bati o pé, não, mas eu gostei do cara, o currículo é bom. E aí ele falava, pode ser que seja bom numa outra área, para operacional não vai ser. E era certo, não dava certo. Então eu usava da experiência dele para isso também. E aí no início é difícil, captar e reter. Captar por isso, você passar uma confiança de que você vai pagar aquele salário em dia. Uma coisa que eu me orgulho muito, em todos esses anos de empresa, nunca atrasou salário. Se tem algum funcionário assistindo a live aqui, sabe disso. A empresa tem várias dificuldades, como toda empresa, né? Tem problemas, claro, mas isso nunca aconteceu. Então, isso eu sempre honrei, o que eu prometi eu cumpria. Mas daí a falar e a pessoa aceitar são outros 500. Depois de um tempo ela via que podia contar com a gente. E aí depois que a empresa amadurece, passa a ter um corpo, e aí a entrevista já fica mais fácil de captar, porque a pessoa entra numa sede mais organizada, quem agenda a entrevista é a parte administrativa, e etc. Então já passa uma confiança, aí captar fica mais fácil. Começa a ser difícil reter, porque nós somos um peixinho trabalhando para grandes tubarões ali no oceano, porque a gente atende grandes clientes, né? O nosso foco são grandes consumidores de energia. Então, grandes consumidores de energia são grandes clientes. Então, são grandes indústrias, grandes hospitais, grandes hotéis, grandes shoppings, etc. Então, se eu tenho um profissional de destaque no campo, muitas das vezes o meu cliente pegava ele. E aí era fácil levar, né? Porque...
benefícios, era tudo muito melhor e levava. Mas também era legal, eu sempre tentei ver o lado bom das coisas. Eles levavam o profissional, mas como a relação era sempre boa, a gente às vezes ficava até mais firme dentro daquele cliente, porque aquele profissional ia e falava, não, aquela empresa é muito séria, continua chamando eles e tal, e a gente continuava trabalhando nesse cliente. Então também dava esse tipo de retorno. Mas, e aí, bom, aí eu comecei a ter problema em reter. Depois que a empresa ganha um porte e já, né, pulando um pouquinho, vindo aqui agora mais para os últimos anos, ela ganha um porte, já tem gerente, coordenador, supervisor, tem uma estrutura hierárquica bacana e tal, e aí você consegue reter mais, os trabalhos vão sendo melhores, você consegue também pagar melhor e segurar. Mas, e começa também, acho que a terceira fase. Então, é a fase ajuda do meu pai, segunda fase, são marcos, né, de virada. Entra a minha esposa, que na época era noiva, já estava virando esposa, mas comprou a briga e deu certo. Hoje ela não trabalha mais na Ineltec, ela não está mais, ela ficou só 1 ano e meio, mais ou menos. Ela gostou tanto dessa parte de gestão que abriu uma empresa de consultoria contábil e financeira, foi estudar contabilidade, gostou muito de contabilidade, e abriu a empresa dela de consultoria contábil financeira. Hoje ela faz a parte contábil financeira da Ineltec, mas ela é uma prestadora de serviço, não é mais uma pessoa fixa de todos os dias. Então, perdi, mas ela deixou muito bem estruturado, com pessoas muito capacitadas hoje na função que ela exercia. E aí, então eu tenho o marco dela e o terceiro marco é assim, você começa a ver que tem gente boa no seu time, pessoas que você deve valorizar. Não, assim, obviamente, numa empresa que tem um número X de funcionários, não são todos que você consegue, às vezes, olhar e às vezes não consegue. Às vezes são pessoas com um potencial enorme, mas acaba não tendo oportunidade. Eu assumo isso pode acontecer. Mas aqueles que a gente percebe a oportunidade e abraça a causa, entra para somar e não só somar, mas como multiplicar, né? Entrar para multiplicar que é a melhor coisa. Para somar, muita gente soma, né? Eu gosto daqueles que entram para multiplicar. E tem gente que entra para multiplicar mesmo. E hoje eu tenho na equipe gente assim que é a terceira virada. É assim, preciso de gente boa assim, engenheiro eletricista bom comigo, porque não dá mais conta de fazer projetos, acompanhar as obras. E são pessoas que aí você começa, houve a necessidade de abrir uma filial em São Paulo. A gente foi sendo chamado para trabalhar em São Paulo, vamos abrir a empresa em São Paulo, tem que abrir. E aí você começa a enxergar aquela pessoa que está ali contigo, pô, aquele ali pode ser meu sócio lá em São Paulo, porque eu já não consigo botar os olhos lá, né? Então, e aí você começa a ver que uma empresa precisa de pessoas boas. No quadro societário, eu falo muito com quem vai ter essa oportunidade hoje na empresa já sabe, são pessoas ali de confiança, e eu falo, vai ter uma hora que você vai ter que ser sócio, porque para tomar decisão e tá na reta, porque tomar decisão só sendo funcionário, se estourar, né, vai estourar para a empresa e acaba que o funcionário não sofre diretamente o impacto. Então, ele vai tendo uma necessidade de tomar decisão cada vez mais complexa, que a melhor coisa é botar de sócio, porque aí vai pensar 3 vezes antes de tomar a decisão, né? Porque sabe que pode trazer um prejuízo. Então você vai ver que a empresa vai precisando de sócio e assim vai crescendo. Então eu acompanhei todas as fases de uma empresa. A dica também que eu daria para quem vai empreender agora é estudar o que vai empreender. Primeira coisa, estuda o que vai empreender. Até usando o exemplo do colega aí que já virou amigo aí, falou que só marcar um encontro. Ele fez engenharia elétrica, né? Isso me atraiu a atenção, né? E depois foi abrir franquias, né? Foi para de alimentação, mas foi estudar. Ele sempre deixa bem claro isso. Foi estudar, foi focar nisso. Foi estudar essa área. Hoje ele trabalha também, representa grupos, né, da área de crescimento, de franquias, etc. Então é isso. Estuda o que você vai trabalhar, não necessariamente às vezes com o que você se formou. Eu tenho amigos também que talvez esteja assistindo aí, que eu super admiro, que se formou em Direito e foi para o ramo do comércio, abriu lojas e hoje está cheio de lojas em shoppings aí. Não exerce a profissão, mas estudou muito e aprendeu muito do que foi empreender. Acho que é o primeiro passo, estudar. O segundo é botar a cara a tapa, correr risco, né? A gente estava conversando que tem um dos tópicos que a gente pretende abordar, acho que pode abordar agora,
E a vida social, e ser escravo do Ah, negócio, né? Não eu tem botei isso jeito. na pauta, né? Essa Não tem escravidão jeito. do empresário, conta aí. Não tem jeito, não tem jeito. É escravo do negócio mesmo. O companheiro que está com você tem que aceitar, toda hora conectado, atento. Eu trato meus clientes como eu gostaria que me tratasse, isso não estou falando da boca para fora. Se ligar, eu vou atender, não importa a hora do dia. Se está ligando porque precisa de mim. E é porque as pessoas, depois que a empresa cresce, esquece lá no início o que, que ela sonhava. Quando você está ali trabalhando, o telefone não toca, pô, queria tanto que alguém me ligasse, tocasse, chegasse um e-mail, um orçamento, alguma coisa e tal. E aí depois que você está cheio disso, você começa a não dar valor. Como se fosse aquele artista que sonha em dar autógrafo e depois passa na rua e não Uhum. cumprimenta as pessoas. Isso não pode acontecer, você não pode esquecer da sua essência. Então, se tocar, tem que atender, problema, vamos resolver. E isso é muito se você ama o que faz. Se você ama o que faz, vai fluir naturalmente. Você sabe que Então, acho O Otacílio Oliveira, que também teve com a gente aqui numa live, ele é franqueado do Mundo Verde, ele tem 4 lojas do Mundo Verde. E eu tive essa mesma conversa com ele, perguntei sobre como é que ele equilibra a qualidade de vida, etc. E uma das coisas que ele comentou na live dele foi que ele fugiu de lojas em shopping para tentar ter um pouco mais de qualidade de vida, porque a loja de shopping demanda muito mais, né? Enquanto que a sim. loja de rua tem um horário de funcionamento um pouco mais restrito, enfim. Então ele fez essa opção. Obviamente, você está numa loja de shopping, tem um movimento maior, enfim. Ele abre mão até um pouco de faturamento, mas ele buscou essa qualidade de vida. Então, esse equilíbrio aí é. Sim. Agora, isso que você falou é importante. Você não pode deixar de atender o cliente que confia em você, É. você não pode deixar de atender o cara, né? Então, isso Eu estava é um equilíbrio fugindo. muito tênue, né? No início, eu diria assim, pelo menos nos primeiros 10 anos, eu acho que é um número bacana. 5 a 10 anos, esquece. Eu trabalhei todos os sábados, todos os domingos, trabalhei todos os dias. Isso foi muito. No operacional mesmo. Não só estava no escritório, mas ia lá acompanhar os serviços no campo, até para aprender bastante, porque eu comecei novo, eu tinha que aprender na prática. E aprendi muito com o pessoal que entrava para trabalhar na minha empresa, aqueles senhores eletricistas antigos que me passavam muito, né? Chega desse preconceito engenheiro, campo, porque fica muito isso no meu ramo, né? Aquele engenheiro veio aqui e não sabe nada. E eu vejo amigos engenheiros falar assim, eu vou lá, aquele profissional do campo não sabe nada, aquele técnico. Mas quem disse que o engenheiro sabe o que o técnico tem que saber e o que o técnico sabe o que o engenheiro tem que saber? São complementares, talvez Uhum. comparando com médico e enfermeiro, talvez. Se você Sim. utilizar um médico para dar uma injeção num paciente, talvez ele perder um pouco da habilidade com as mãos. Mas a função dele é prescrever a dose de acordo com os sintomas e o enfermeiro aplicar a injeção. É mais ou menos a engenharia no técnico. A gente prescreve, né, projeta para que seja executado. Então são complementares, não competem. Ele veio Olha, aqui e não o sabia o que João estava. Pedro botou um comentário aqui. Tem que treinar as pessoas para terceirizar o sofrimento. Olha só que. Essa foi boa, é Foi isso boa, aí. foi boa. Isso existe, isso existe. Se o gerente da empresa está assistindo isso aí, ele sabe que às vezes a gente vai ocupando, é o que eu falo, me deixa mais livre para tomar a parte comercial, captar novos contratos e me ajuda na parte operacional e não tem jeito, você vai terceirizando esses problemas que tomam muito tempo para pensar em coisas maiores. É uma escadinha, né? E ele, como gerente, também já terceiriza alguém que está abaixo dele para problemas menores para ele cuidar de problemas maiores. É. Essa frase é muito boa. Mas eu falo pra caramba, esqueci onde é que eu estava, me ajuda a recapitular. Mas então deixa eu te perguntar, sem sair Pergunta dessa aí. linha, não, sem sair dessa linha que tá. Isso, Aliás, lembra que eu te falei que passa rápido, a gente não nota, né? A gente já tá chegando isso, na parte final, né? Fazer um Caramba, bate-bola rápido aqui. Ainda faz aí. nessa linha do que você falou, vamos tentar fazer um bate-bola, que eu tenho umas perguntas que as pessoas foram fazendo, eu fui anotando aqui. Faz Delegação. aí. Qual é a dificuldade em delegar? Né? E o Luiz Felipe Santos, que acabou, eu estou falando isso e ele botou um comentário sobre isso, delegar as tarefas e distribuir os lucros. Na verdade, delegar e distribuir tudo, né? Mas, enfim, conta um pouquinho sobre essa questão da delegação. Vamos fazer um bate-bola aqui, aproveitar esse finalzinho aqui. Delegar é passar a bola e acompanhar, né? Também não é só jogar o pepino na mão de quem está com você e esquecer. Mas é difícil no início.
É como se uma mãe deixasse a babá cuidar do filho, aquele início é complicado. Mas tem que acontecer, senão a coisa não desenvolve. Então, eu delego bastante. Depois que eu montei uma equipe de confiança que eu tenho, delego bastante, acredito neles. E ele falou sobre distribuir, né? Delegar e distribuir, é isso aí mesmo. Uma empresa só cresce quando as pessoas crescem junto com você. Hoje o gerente da empresa era estagiário e cresceu com a gente. E sempre que, de uns anos para cá, é possível no final do ano fazer uma participação de resultados, eu faço questão. E é isso aí, crescer junto. Não existe essa de botar... Na verdade, até fazer um parênteses, era algo que eu queria falar. Um grande diferencial também de abrir um negócio é nunca pôr o dinheiro na frente. Todo mundo que fala assim, eu vou abrir um negócio porque eu quero ganhar dinheiro, não vai dar certo. Abra por amor, trabalhe, faça o que você gosta, que aí o dinheiro vem uma consequência. E quando você não bota o dinheiro na frente nessa relação, é aí que você começa a pensar de vou investir nesse funcionário, vou valorizar, e ele vai dar um retorno à frente e as coisas acontecem. Quando você bota o dinheiro, você começa a até baixar a qualidade, às vezes, de uma prestação de serviço por causa de dinheiro. Eu brigo muito lá na empresa e brigam comigo também, com razão, porque eu sou, às vezes, tão carinhoso com o meu cliente que não está no escopo botar alguma coisa mais sofisticada, mas eu deixo colocar porque eu sei que vai ficar mais bonito, vai ficar mais eficiente, e mesmo que eu tenha que pagar para que fique mais bonito, óbvio, com limite, né? A gente está sempre atento a isso, mas eu pago para colocar porque eu quero que o trabalho seja reconhecido. Você sente retorno nisso? Ou seja, os clientes reconhecem isso através de continuidade, de parceria? É isso aí. Você entrar para fazer um serviço, uma prestação de serviço, você pode entrar. Agora, permanecer por anos é difícil. É só perdendo aqui para ganhar ali, né? Essa troca. Isso existe muito. E esse é o lema também da Ineltec, né? Eu não gosto de entrar num cliente para fazer um serviço e sair. Eu prefiro construir uma parceria mesmo. Parece meio clichê, mas é assim que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ficar anos e anos e anos e, graças a Deus, eu tenho os mesmos clientes. Nunca perdi nenhum cliente de, olha, não quero mais trabalhar com você. Graças a Deus nunca aconteceu isso. Só para de chegar. E a parte comercial também de serviço, né? Ela é curiosa. Acho que isso é importante falar também. Como é que você divulga a venda de um produto, né? Você faz propaganda e tal. Mas para serviço não rola. Você vai trocar as lâmpadas da sua casa, por exemplo. Você vai fazer compra de lâmpadas para trocar na sua casa, você vai comprar na loja que tiver mais barata aquela marca que você quer utilizar. Agora, serviço, você não vai no mais barato, você não vai naquele que você encontrou na internet, alguma coisa do tipo. Serviço, você vai por indicação, você vai por portfólio, já fez esse tipo de serviço, etc. Então, o comercial da empresa é nessa pegada. Clientes que às vezes trabalham num determinado... Uma pessoa que trabalha em um determinado cliente, ela sai dessa empresa, vai para uma outra e leva a gente. Então a gente vai expandindo assim. E essa parte comercial de serviço eu tento levar dessa maneira, fazendo bons trabalhos para ganhar novos. Não tenho no meu ramo, por exemplo, marketing, tanto é que eu não tenho rede social da empresa, porque não é o tipo de serviço que se vende através de uma rede social, pelo menos na minha visão. Por enquanto, né? Está errado, mas por E enquanto, como disse a Emanuela aqui no comentário, ela falou, né? Isso que você está falando faz sentido, que você ganha lá na frente. Você tá fazendo um investimento que é continuada de longo prazo, né? Seguindo esse bate-bola, uma outra pergunta que apareceu aqui, eu acho que o nome o nick de quem colocou a Insta Corner, não sei quem qual foi a maior dificuldade e qual foi a maior vitória da tua empresa, da Ineltec? Rapidamente. Maior dificuldade e maior vitória. A maior dificuldade é montar uma equipe apaixonada pela empresa como eu sou. Isso foi difícil. Eu comecei a ver que eu precisava pegar pessoas, estagiários, talvez. Tenho exceções na empresa de pessoas que já entraram formadas e são apaixonadas pela empresa. No administrativo eu tenho isso, em outras áreas também, no campo também. Meus funcionários são muito bons, eu gosto de todos eles. Dos funcionários que eu tenho, 1% dá problema. Então, assim, são seres humanos. São quantos hoje, no total? Próximo de 100. Às vezes muda um pouco, acaba uma obra, e aí vai para 80 e poucos, vai para 90, oscila um pouquinho, porque às vezes faz contratação temporária, né? Porque mas para contrato fixo, a gente chega nisso. Pode botar uns 85 hoje aí, mais ou menos. Então, assim, todos são excelentes. E a gente tem que ter responsabilidade por eles também e tomar as decisões certas
para que a empresa perpetue e não prejudique a eles, né? Mas a pergunta dela foi mesmo, que eu vou falando e vou esquecendo. Maior dificuldade e a maior vitória. Então, a maior dificuldade foi montar essa equipe. E a minha vitória é ter essa equipe comigo até hoje. Acho que me dá muito prazer ter eles lá, saber que as pessoas estão focadas. Eu tenho a minha esposa me ajudando até hoje na parte financeira contábil. Eu tenho meu pai, que tem o maior prazer de chegar lá e ele tá lá. Eu tenho pessoas hoje que dependem e vivem da Eneotec, não de mim, da Eneotec. Eu sou o Rafael, que trabalho na Eneotec. Mas sou o capitão do navio, né? Tomo as decisões. É o que eu falo para eles. Me passa toda a verdade, me passa tudo que está acontecendo, porque só assim eu vou tomar as decisões corretas. Se me omitir alguma coisa, se querer tentar resolver, né, por debaixo dos panos, eu não vou ficar sabendo, vou tomar as decisões erradas. Então a maior vitória é ver a turma lá trabalhando, empenhada. Também, nossa, como faço amigos, estagiários que trabalham lá na empresa e saem da empresa e se tornam amigos. E falam assim, acho que essa é a maior vitória. O cara fala assim, eu consegui esse emprego porque eu aprendi tudo lá na Eneotec. Tipo, e isso é legal. Isso aí a pessoa dá esse feedback e aí você vê que você está mexendo com a vida das pessoas positivamente. Acho que essa é a maior vitória, não é? E você lá atrás você falou em networking, né? Isso que você faz, querendo ou não, no ramo de serviços, se você tem um clima organizacional positivo, ou seja, se as pessoas saem da empresa, porque saem mesmo, isso é do mercado, a gente sabe que o turnover vai acontecer, né? Mas se as pessoas saem com uma imagem positiva e elas eventualmente vão para o mercado, para os teus clientes ou para os teus potenciais clientes, elas levam essa imagem positiva, né? Isso é muito importante. Sim. Você está disseminando, as pessoas chegam lá, não, essa empresa ela é ética, ela é tecnicamente competente, né? Isso é importante. Isso aí. Outra pergunta que apareceu. Desculpa, fala, te cortei. Não, pode falar, tranquilo. Uma outra pergunta que pingou aqui é da Emanuela, ela quer saber o seguinte: se você sempre teve certeza desse ramo que ia seguir, ou você ficava pensando assim em outras possibilidades? Apesar de que eu sei que você gosta de diversificar. Eu te conheço, eu sei que você investe junto com a sua irmã em outras áreas, eu sei que você gosta de diversificar. Mas nesse caso, você chegou a pensar em outras alternativas ou como é que foi a escolha desse ramo de negócio? Na verdade, engenharia elétrica foi uma escolha. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então, assim, eu vou falar o motivo, vai ser engraçado porque é a cabeça de adolescente. Eu olhava e falava assim: ninguém vive sem luz. Quando falta luz, pega para capar, vai todo mundo para a rua, tá um calor danado e eu vou trabalhar com energia porque isso vai me pagar bem. Eu pensava isso, porque pessoas pagam o que for para não ficar sem luz. Isso quando eu entrei na faculdade. Quando eu saí da faculdade o ramo da engenharia elétrica tem vários setores para você trabalhar. Foi difícil definir o setor, isso sem dúvida. Quem definiu o setor para mim foram os estágios e o trabalho que eu tive antes de abrir a empresa, naturalmente. Mas acho que é isso. Quem definiu foi eles. Eu não falei assim, eu quero ser especialista em subestação. Foi acontecendo e foi acontecendo e eu abracei a causa. Isso já dentro da elétrica. Mas... Todo mundo precisa de luz, né? Todo mundo tem energia. Sem energia não faz, gostei. Uma outra a gente passa o dia sem aqui, água, mas não passa o dia sem luz, né? É verdade. Isso, né? A gente passa o dia sem água, mas não passa o dia sem luz. Uma outra pergunta que nosso tempo está acabando, eu quero deixar um tempinho para você dar uma palavra final aqui. Você sentiu ou tem sentido impactos da pandemia, né, ou do isolamento social devido à pandemia, especificamente no teu negócio? Teve algum impacto significativo? Teve, né? Primeiro, aquele susto, né? Março, entrou o susto. São 8 meses aí de pandemia, né? Eu tenho um afilhado que nasceu 9 de março e a pandemia começou 15 de março. E ele é meu radar de quanto tempo está durando a pandemia. Porque ele tem 8 meses, então é o que está durando a pandemia. Deu um impacto forte. A gente... na verdade, no negócio, não muito, porque é um negócio que precisa... As indústria, então, alimentícia, de energia... Assim, todos precisavam bombar. Mas naquele primeiro momento, muitos clientes falaram: não quero mais terceirizado aqui dentro, vou tentar tocar com pouca gente aqui dentro. E meu trabalho é botar gente nos clientes, né? Então, assim, se estava restrita a entrada de pessoas, diminuiu, obviamente, o faturamento. Foi aí que Mas eu não perdi funcionários. A gente usou as regras, suspendeu o contrato, manteve, voltou.
Eu botei na minha cabeça que a empresa teria que ser forte para segurar a onda, senão não faria sentido ter uma empresa. Teria que manter todo mundo empregado. E conseguimos. Rebola daqui, bota de férias, bota de suspensão de contrato, né? E volta trabalhando. E a gente conseguiu manter todo mundo, mas teve um impacto disso. Mas depois que o cliente entendeu que não vive sem a terceirizada lá dentro, porque as máquinas começam a dar defeito, parte elétrica, etc., a gente foi voltando aos poucos e eu diria que desses 8 meses de pandemia eu senti muito 3 meses, que foi aquela fase de adaptação, né? Que o cliente sentiu o impacto e começar a criar os procedimentos internos, né? Hoje a gente cumpre procedimentos internos muito rigorosos dentro dos clientes, né? Parte de EPIs, parte de não só de EPI de segurança, porque nosso trabalho é perigoso, como do coronavírus também. Olha, Impactou Rafael, bastante. essa conversa está muito boa. Eu acho que essa live, se durasse 2 horas, a gente ia passar Ah, essas eu ia 2 horas e eu falar. não ia nem sentir, né? E eu estou vendo Que vários bom, fico comentários, assim, feliz. eu até lamento, não consigo replicar, mas vários comentários positivos, muita gente dizendo a live está ótima, o papo está bom, o Rafael está dando umas dicas muito legais. Que bom. Então, o feedback, você não está vendo aí, eu acho, mas eu estou vendo aqui, o feedback que eu estou recebendo aqui dos comentários está muito positivo, só que a gente tem pouco menos de 5 minutos pela frente e o Instagram derruba a gente mesmo, não tem dó nem piedade, né? Então, eu queria aproveitar esses 5 minutos, primeiro, em nome da Faculdade de São Judas Tadeu, agradecer você ter aceito o nosso convite, participar dessa iniciativa de empreendedorismo. Eu acho que é fundamental a gente estar trazendo, né, depoimentos e histórias de sucesso, as cabeçadas, os erros, os acertos, né? E isso aconteceu, olha, já até dizendo assim, poxa, não acaba não, aqui os comentários. Então, é fundamental a gente ouvir de você, um empresário bem-sucedido que trabalhou, ralou e ainda rala muito, que isso eu acho que é um exemplo para todo mundo que quer empreender. Então, em nome de todo mundo que participou aqui da live, em nome da Faculdade de São Judas Tadeu, eu queria te agradecer e deixar esses pouco menos de 4 minutos aí para você dar a tua palavra final e se despedir do pessoal. É uma pena, passou muito rápido mesmo. Você falou, né, Não que ia é? passar rápido, né? Eu que agradeço a oportunidade, eu estava super ansioso para a live. No início eu fiquei preocupado de se seria boa ou não, ainda mais que eu vi as lives anteriores, falei, nossa, eu não vou conseguir falar tanto tempo, não sei. Falar eu sabia o que eu ia falar, mas falar coisas interessantes que é complicado, né? E aí, de uns 2 dias para cá, aí eu me empolguei, aí divulguei e tal, e eu acho que a gente tem que passar conhecimento e não esconder conhecimento. Se você tem para passar, passe, porque isso volta em dobro para você, isso eu não tenho dúvida. Bom, agradecer o convite, a oportunidade, foi um bate-papo ótimo mesmo. O recado que eu tenho para passar sobre empreendedorismo é que talvez eu vá fugir um pouquinho do tema, mas é de coração que eu vou passar isso. Né, é jovem, né? O tema é jovem, então assim, jovem empreendedor. Calma, tenham calma. Tá uma pressão grande, né? De que você tem que ser bem sucedido e que você tem que conseguir tudo rápido. Hoje em dia a gente pede comida rápido, a gente consegue tudo muito rápido, a gente está sempre atrás de novidade e isso está refletindo na parte profissional. Eu percebo a garotada jovem saindo e ansiosa já para grandes desafios e a vida é um aprendizado. Estudem, depois trabalhem muito, aprendam a profissão. Eu empreendi cedo porque a oportunidade surgiu, tive o apoio do meu pai, algumas pessoas não têm e paciência e não tem esse apoio, então vai precisar de outras redes de apoio, né, para conseguir. E calma, tenham calma, estudem e também empreender não necessariamente é abrir uma empresa, né, Fernando? Tipo, empreender é inovar. Às vezes você num cargo gerencial, dentro da empresa que você trabalha hoje, você pode empreender dentro da empresa. E hoje eu tenho gente dentro da minha empresa que é empreendedor. É empreendedor dentro da Iniotec. São pessoas que trazem ideias, pessoas que crescem junto. Então, acho que empreender é bom, o país precisa, né? De inovação, essa parte, mas que tudo seja feito com calma. Se surgir a oportunidade, abrace com unhas e dentes,
dê a vida. Meu pai costuma contar uma história para encerrar, que é da galinha e da vaca, né, que pretende abrir uma empresa. Não sei, essa história é conhecida, mas ele me conta há muito tempo e eu adoro replicar. Que a galinha chegou para a vaca: vamos abrir um negócio que vai dar super certo, né? E a vaca: o que que é? Vamos vender bife a cavalo. Então, assim, a galinha bota o ovo, a vaca dá a carne, né? Então, essa é a diferença do comprometido e o comprometimento, né? A galinha está comprometida a botar ovo, a vaca está com comprometimento da vida dela. Então, assim, se você quer abrir um negócio, sabe que você vai ser a vaca. Você vai ter que dar a sua vida para o negócio. Mas calma, empreender não necessariamente é abrir empresa. Para abrir empresa e dar certo, dizem que tem que abrir pelo menos uma ou duas e não dá certo, né? Você vai abrir na terceira e vai dar certo. Mas, no meu caso, eu não tinha opção, né? Também acontece às vezes isso. Muitos momentos dava indício que não ia dar certo, mas eu não tinha para onde desistir. Eu já tinha montado uma estrutura. Tem momentos que você é empresário que você não tem direito de desistir, você não tem dinheiro para fechar. Então, assim, ou segue em frente, ou segue em frente. Acho que é uma boa mensagem final. Você não tem o direito de desistir. Legal. Não tem o direito de desistir. Então, se você não tem um suporte, às vezes, fecha a sua empresa, eu vou cobrir as suas dívidas, né? Às vezes uma familiar e tal. Eu não tive esse suporte, né? Então, assim, tinha que dar certo e, então, assim, eu quebrei muitas vezes até dar certo, naturalmente. Tinha que dar certo não quebrar e deu. De fechar a empresa. Né? Tinha que dar certo e deu certo. Então, essa é a mensagem que eu passo para fazer as coisas com calma, não vá muito na onda de que tudo tem que ser rápido. Eu sinto a molecada saindo da faculdade achando que já tem que entrar e pegar grandes desafios e crescer e ganhar muito bem e tal. Construir a base, o alicerce, que aí depois você constrói um prédio de muitos andares e é infinito. Agora, se você quiser construir tudo muito rápido, a chance de cair é muito grande, né? Então, legal. Essa é a mensagem que eu quero passar. Tá bom? Bacana. Excelente, excelente. Muito obrigado mais uma vez. Eu estou aqui olhando para o reloginho, esperando o Instagram derrubar a gente e aproveitar então esses segundos finais para agradecer mais uma vez e avisar todo mundo que essa live vai estar gravada, vai ficar lá no Instagram da Faculdade São Judas Tadeu. Quem depois quiser rever ou passar para alguém para rever, né, inclusive para o seu Divino, a live ele está ansioso esperando. Vai estar gravada lá no site da Faculdade São Judas Tadeu. E eu estou aqui espantadíssimo que o Instagram ainda não derrubou a gente. Mas, como a gente tinha essa previsão de 1 hora, já deu 1 hora de live, eu acho que está dentro do previsto. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Deixo o meu abraço enorme para você e sucesso aí para a Ideutec e para o seu Divino. Obrigado. Um abraço, Fernando. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.